situação da vontade de fazer essa conta mais elaborada. Aconteceu na sala do lado, logo depois que eu dei aquela aula de capacitores, né, e eu elogiei que aqui nessa sala eu sempre cito acontecimentos de uma sala para outra, no intuito de estimular uma sala em relação a outra. E eu citei, elogiei, né, que alguns alunos, só de eu trocar a câmera de posição, já estavam ali fazendo exercício e fazendo pergunta, né? Eu comentei isso. Aí de repente eu acho que um aluno se estimulou demais na outra turma e achou que era só pegar e fazer uma pergunta, não precisava tentar antes. Aí eu acabei da aula de capacitores, o senhor faz o tal de capacitores, já era um foda de capacitor. Faço, sem problema nenhum, só e peço para que a galera não se choque com a solução que vai ser difícil. Eu fui lá e fiz o maldito exercício de capacitores. Naquela hora não ajuda nada pra ninguém, só apavora todo mundo, né? Que era um exercício foda. 5 minutos depois de eu dar a matéria, cara. Não podia, tem que pegar o exercício bobo primeiro, passar uma semana em casa tentando, e aí vem na outra semana com a dúvida, foda. Mas pra não parecer deselegante, né? Eu fiz o exercício. Esse não. Esse é difícil, mas já teve a tua semana de tentativa. Esse, e quando o cara pede um desse, eu percebo, esse cara tentou fazer exercício. Porque ele escolheu logo um bom, né? Então ele tentou vários e viu, putz, esse aqui é mais delicado. E de fato é. Só a interpretação dele, às vezes, é que faz a diferença. Dá uma olhada. Um recipiente de vidro de coeficiente de datação volumétrica, gama do recipiente, 4 vezes 10 a menos 5. Tem capacidade de 1000 litros a 0 grau. T0 igual a 0, V0 igual a 1000 litros. Que volume de líquido, em ml, né? Que volume de líquido de coeficiente de datação do líquido? 1 vezes 10 na menos 3. Deve-se colocar nesse recipiente, ambos inicialmente a 0, para que ele fique completamente cheio, sem transbordar a 100 graus. A 100 graus eu quero que o volume do recipiente seja igual ao volume final do líquido. É isso que ele faz não transbordar, certo? E ele está pedindo o V0 do líquido. É isso que ele pediu. Cara, o difícil é tu ler e achar essas informações. Não isso, nem isso. Isso aqui também é bom. Isso é bobinho. O difícil é tu perceber que para que não transborde, após o aquecimento, o volume do recipiente deve ser igual ao volume do líquido. O segredo está aqui, ó. Perceber isso aqui. Mas espera aí, como é que eu vou calcular o volume final de alguma coisa que dilatou? É a dilatação mais o inicial, não era nosso combinado? Se uma barra tem 100 metros e cresceu 1 metro, qual é o tamanho final da barra? 101, 100 mais 1. Ou seja, quem é o volume final do recipiente? É o volume inicial mais a dilatação. Não entendi isso, professor. Na verdade, dá uma olhada. O que é ΔV? Não é V menos V0? Se tu quer o volume final, menos passar para cá, ΔV mais V0 é o volume final. O volume final de algo é o volume inicial mais a dilatação. Faz sentido? Pensa na barra, né? Ou no teu filho que um dia vai nascer e vai crescer. Um dia ele vai estar com 1 metro. Depois ele vai estar com 1,10 m. Aí tu vai perceber que ele cresceu 10 centímetros, não é isso? Ou seja, o que ele tinha mais o quanto ele cresceu é a altura final dele. Simples assim. Poderia fazer como se a dilatação aparente fosse 0. Ou ia ficar mais? Não, porque a dilatação aparente não vai ser 0. O líquido vai subir em relação ao recipiente. Por isso que fica complicado. Por isso que usar a ideia de dilatação aparente nesse caso acaba atrapalhando o aluno. Certo? Galerinha, se eu estou te dizendo que o volume final do recipiente é o inicial mais a dilatação, que é o volume final de líquido? V0 líquido, ΔV líquido, beleza? Tudo bem? V0 do recipiente, 1000. V0 do recipiente. Como é que se calcula ΔV? É V0 vezes gama vezes ΔT. Vou até fazer assim então, ó. Vou deixar por enquanto recipiente, 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 recipiente. Aliás, V0 do líquido, mais, o que é ΔV? V0 vezes gama vezes ΔT, tudo do líquido. Tu concorda que eu tenho todas as informações, exceto o V0 do líquido? Vou dar um jeito de achar esse V0 do líquido na marra. Para de repente facilitar a nossa vida, a gente pode pegar o V0 e o V0 e botar em evidência. Vai ficar 1 mais gama do recipiente vezes ΔT do recipiente, igual, botando o V0 em evidência do líquido, 1 mais gama do líquido vezes ΔT do líquido.
E já que eu quero o V0 do líquido, tá multiplicando, passa, vai ficar bem bonito então. V0 do recipiente que multiplica 1 mais gama do recipiente vezes ΔT sobre, tá multiplicando, passou dividindo, vai ficar 1 mais gama do líquido vezes ΔT do líquido. Esse é o V0 do líquido. Outra coisa que o cara me ensinou no curso de sexta-feira, não é algo que eu já não soubesse, mas que ele me estimulou a seguir pela minha intuição, é nunca colocar números antes de isolar definitivamente aquele cara que tu quer achar. Ou seja, eu estava colocando números no início, né? Eu lembrei do curso de sexta-feira e pensei, não, vou fazer que nem o Ninja falou. Vou fazer, primeiro isolar a letrinha e depois que a letrinha estiver isolada, eu substituo os números. Porque não tem aquelas questões que são teóricas, que não tem letra, que não tem número, que é só letra. Fazendo dessa maneira, tu está estudando toda a vida para aquelas questões mais difíceis, que são questões das letrinhas, que ele não fala o número no final. Se tu começar a te habituar a fazer assim, primeiro com as letras e só no final botar número, quando aparecer uma questão de letrinha, tu vai agir normalmente, como sempre agiu. Não vai ter o susto, ai meu Deus, não tem número para eu substituir. Foda-se o número. Número e letra é a mesma coisa. Foi isso que o professor me ensinou. Tem que ter fé. Tenho que clonar o que o meu professor falou. Então tá, V0 do líquido. Ficou como? V0 do recipiente. 1000. 1 mais gama do recipiente. 4 vezes 10 a menos 5. Vezes variação de temperatura. 100, posso botar 10 a 2? Sobre, embaixo vai 1 mais gama do líquido, 10 na menos 3, vezes variação de temperatura, 10 na 2. V0 do líquido vai ficar igual a 1000. Vamos ver o que vai ficar aqui então. Aqui em cima, 10 na 2 com 10 na menos 5, 10 na menos 3. 4 vezes 10 na menos 3 é 0,004, não é isso? Mais 1,004. 1, 2, 3. Só fiz a continha em cima. Ali embaixo, 10 na menos 3 com 10 na 2. 10 na menos 1 é a mesma coisa que 0,1, não é? 1 mais 0,1, 1,1. V0 do líquido é igual. Aí tu escolhe, ou tu divide, depois multiplica, ou tu multiplica e depois divide. Multiplicar por 1000 não é super fácil? 1, 2, 3. Ficou 1004 dividido por 1,1. E tu vê, se depois de tudo, o cara pode ser o ninja da álgebra, se não sabe dividir bem, sem a mão. Não tem jeito. Manda. Por que deu isso? Não, porque tem esse mais e esse mais, então eu não posso dividir esse por esse por causa desse mais aqui. Tá? Boa pergunta. Igual as casas, elimina a vírgula. Ficou então 10.040 dividido por 11. 1 não dá, 10 não dá, 100 dá 9. 99, 100 menos 99, 1. Abaixo 4, 14 para 11, 1. 1 vezes 11, 11. Sobra 3, abaixa o 0. Dá 2, 2 vezes 11, 22. Sobra 8, vírgula, abaixa o 0. 80 por 11, 7. Já tá bom, né? Mais 77, sobra 3, abaixo o 0. E aí 2 de novo, tá bom. Então ficou 912,72 litros. Era aberto ou ABCD? Alguma alternativa? Letra E. Cara, que questão bonita, bicho. O cara tem que estar bombado já nessa área de dilatação para conseguir. Bombado do cérebro, né? Então, ó. V inicial mais a variação é o volume final. V inicial mais a variação é o volume final. Para não transbordar, no final, o volume do recipiente tem que ser igual ao volume do líquido. Substituir a fórmula da dilatação. Botei em evidência os V0, como eu queria o V0 do líquido, está multiplicando, passou. E depois que eu fiz toda a parte de maneira literal, como o cara me ensinou, para ser o melhor professor, e eu quero ser melhor, então eu fiz igualzinho o cara mandou. Certo? Se tu ficou chateado, em casa tenta substituir os valores antes e continua com o número para ver como é que tu sai. Beleza? Pô, que questão bonita, fico orgulhoso do colega, pediu a questão certa. Não fica com ciúme, pode pedir a tua também, vai. Para a galera de casa curtir, eram só os dados, né? O FIETA ali, desenvolvimento e o finalzinho. Fala, querido.